Você já sentiu aquela dor silenciosa de ser ignorada por alguém que já foi tudo para você? Aquela ausência que grita nos seus dias, mas que do outro lado parece nem ecoar? E se eu te dissesse que há formas de reverter isso, sem correr atrás, sem mendigar atenção e, principalmente, sem ele sequer perceber que você está agindo? Carl Jung nos ensinou que o inconsciente comanda mais do que queremos admitir. Ao tocar certas camadas ocultas da psique masculina, você pode provocar saudade de um jeito quase invisível e profundamente eficaz. Essa não é uma fórmula mágica, mas sim uma estratégia psicológica baseada em 5 gatilhos ocultos que ativam a memória afetiva, o arquétipo do desejo e o impulso inconsciente de retorno. Jung falava sobre a função transcendente, o ponto de encontro entre os opostos dentro de nós. E é exatamente nesse ponto que você pode se posicionar, entre a ausência e a presença, entre o afastamento e a lembrança, entre o que ele tem agora e o que perdeu quando você se foi. Talvez você ainda esteja presa à dor, sentindo-se descartável, invisível, como se ele tivesse esquecido tudo o que viveram. Mas a dor da ausência, quando bem conduzida, pode se transformar em presença. Sim, há uma arte em fazer falta. E ela não tem a ver com joguinhos infantis ou manipulações superficiais. Tem a ver com domínio interno, com o poder de se retirar da cena sem desaparecer da mente. A chave é simples, mas poderosa. Retraia, reflita, reposicione. Essas 3 palavras são o alicerce das 5 maneiras que vamos explorar. E não, isso não é sobre sumir para ser procurada. É sobre reorganizar sua energia de modo que sua ausência se torne mais viva que a presença de qualquer outra. Imagine-se como uma represa que, ao conter suas águas, começa a gerar eletricidade. É na contenção que mora a força. É no silêncio que nasce o eco. Jung falava que tudo que resistimos persiste, mas tudo que integramos se transforma. Ao entender como seu comportamento desperta reflexos inconscientes nele, você se torna não apenas inesquecível, mas indispensável. E quando ele sentir sua falta sem saber porquê, você já terá vencido o jogo sem sequer jogar. Agora, vamos mergulhar fundo. O primeiro gatilho é a retirada emocional estratégica. E aqui não estamos falando de desaparecer do mapa ou fazer joguinhos de ausência. Estamos falando de um afastamento silencioso que, em vez de ferir, planta uma semente. Quando você para de oferecer aquilo que ele se acostumou a receber, sua atenção, sua escuta, sua validação constante, cria um vácuo. E o ser humano, por natureza, detesta vazios. Jung dizia que tudo aquilo que se torna inconsciente passa a nos controlar. Quando você estava disponível demais, era como se ele tivesse acesso ilimitado à sua presença, algo que, com o tempo, se torna invisível. Ao se retirar emocionalmente, você deixa de ser previsível, e o que não é previsível é lembrado. O cérebro entra em estado de alerta quando algo familiar desaparece. O inconsciente dele começa a buscar por você nos gestos do cotidiano, na música que vocês ouviam, no jeito de rir de alguém da rua, na xícara de café que lembra as manhãs juntos. Mas para que isso funcione, sua retirada precisa ser verdadeira. Você precisa se desconectar internamente também. Sem essa desconexão real, você continuará vibrando carência e ele continuará sentindo que você ainda está ali, disponível energeticamente. A ausência que faz falta é a ausência real, não a fingida. Quer uma visualização simples? Feche os olhos e imagine-se como uma chama de vela. Agora veja-se apagando essa chama com calma, sem raiva, sem mágoa, apenas se apagando, deixando a sala escura. Quem estava acostumado com a luz vai sentir a diferença. E mais, vai começar a desejar de novo aquela claridade. Esse primeiro passo exige coragem.
Porque a maior parte de nós quer ser notada, quer ser lembrada, quer ouvir o telefone tocar. Mas Jung diria, o ego grita por resposta, o self espera em silêncio. Ao conter a necessidade de resposta imediata, você já começou a tocar o inconsciente dele. E lembre-se, saudade só nasce no espaço que você deixa. O segundo gatilho é a presença seletiva. Diferente da ausência total, essa estratégia foca em aparecer nos momentos certos, de forma inesperada, elegante, quase simbólica. Você não precisa estar fisicamente próxima, basta saber onde e como sua energia pode ser sentida. Pode ser uma mudança sutil no seu visual, uma foto nova que mostre evolução, ou até um comentário inteligente em um espaço onde ele ainda circula. Mas atenção, nada deve parecer feito para chamar a atenção dele. Tudo deve ser feito por você, para você. Jung dizia que o inconsciente é como um espelho. Tudo o que projetamos nele retorna. Quando você se mostra em versões que exalam autoconfiança, autonomia e calma, o reflexo que ele recebe é o da mulher que ele perdeu e não da mulher que o persegue. A ideia aqui é simples: deixar rastros. Não rastros de saudade explícita, mas de leveza. Um perfume que ficou no ar, não um bilhete deixado na porta. E aqui vai um lembrete importante. O universo responde àquilo que declaramos com convicção. Então escreva nos comentários com firmeza e sem medo: eu aceito o amor. Dizer isso é mais que simbólico, é um ato de prontidão. O amor só chega quando você está verdadeiramente pronta para recebê-lo. E se você sente que repete ciclos, se sempre acaba atraindo homens indisponíveis ou se perde tentando agradar, é hora de clareza. Faça o quiz gratuito que está na descrição. É direto, rápido e vai te mostrar onde exatamente sua energia amorosa está sendo bloqueada. Sem consciência, você não sabe onde está errando. E sem esse diagnóstico, todo esforço se torna cego. Voltemos à presença seletiva. O segredo é se tornar como uma música antiga, que toca de repente e faz o peito apertar. Ele não vai entender porque pensou em você, mas vai pensar. E isto é o começo do retorno. O terceiro gatilho é a imprevisibilidade emocional. Quando você se torna previsível, sua presença emocional se transforma em mobília. Está lá, mas ninguém nota. Jung afirmava que o comportamento automático é a antessala da sombra. Ou seja, tudo aquilo que fazemos sem consciência nos torna repetitivos, desinteressantes e invisíveis aos olhos do outro. E no campo amoroso, previsibilidade é quase um convite para o desinteresse. A imprevisibilidade emocional não significa instabilidade ou manipulação. Significa, sim, que você não reage mais da mesma forma. Que aquilo que antes te abalava, agora mal te toca. Que as mensagens dele não são mais sua prioridade. Que seu humor não depende do que ele diz ou deixa de dizer. Isso quebra padrões. Isso desarma o inconsciente dele, que esperava a mesma versão de você e encontra outra. A lógica é simples. Tudo que é esperado se torna invisível. Tudo que muda de forma, de tom, de frequência, acende alerta. E alerta no inconsciente é desejo em forma de pergunta. O que está acontecendo com ela? Essa dúvida, essa pequena fratura na rotina, é o que ativa o gatilho da falta. Uma metáfora útil aqui é a do espelho quebrado. Quando o reflexo muda, não se trata apenas da imagem, mas da percepção. O outro começa a se ver diferente no reflexo que você oferece. E isso é desconcertante. Você deixa de ser aquela que confirmava o ego dele para ser aquela que o confronta com a ausência do reflexo esperado. O efeito é sutil, mas devastador. Ele sente que algo saiu do lugar, que perdeu o controle, que não consegue mais prever suas atitudes. E nessa ausência de controle, nasce a necessidade de reaproximação.
O inconsciente quer de volta aquilo que não entende, não o que já domina. Você se torna, então, um mistério. E o mistério é a forma mais poderosa de manter alguém emocionalmente envolvido. O quarto gatilho é o autoencontro silencioso. Em outras palavras, reconectar-se com quem você era antes de tentar ser tudo para ele. Esse é talvez o movimento mais profundo de todos, porque mexe com a raiz da sua identidade. Quando você se coloca de volta no centro da própria vida, algo muda energeticamente e essa mudança, mesmo sem ser anunciada, é sentida. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. O que isso quer dizer? Que enquanto você continuar tentando ser o que o outro quer, vai se perder em versões que não sustentam sua essência. Mas quando você volta a si, quando começa a fazer coisas que te nutrem, mesmo que pequenas, como um café em silêncio, uma caminhada, um livro antigo, o inconsciente dele percebe, porque você sai do campo da carência e entra no campo da presença. E essa presença, interna, firme, silenciosa, é irresistível. Ela emite uma frequência sutil, mas poderosa. É como se ele sentisse que perdeu algo que agora está se tornando inteiro longe dele. O inconsciente masculino, profundamente influenciado pela busca arquetípica da ânima, o feminino interior reconhece essa inteireza e começa a desejar não apenas a mulher que ele conheceu, mas a mulher que ele nunca viu, porque ela estava escondida sob a necessidade de ser aceita. Essa transformação não precisa ser alardeada, ela deve ser íntima, real, inegociável. A mulher que se reencontra não precisa provar nada, e é justamente essa ausência de prova que a torna magnética. Ela não exige, não suplica, não cobra, ela apenas existe. E essa existência, serena e autêntica, grita mais alto que qualquer mensagem não respondida. Pense na metáfora do jardim. Quando você começa a cuidar do seu solo, regar suas flores, limpar suas ervas daninhas, algo floresce, mesmo que ninguém veja de imediato. Mas o aroma chega, e quem um dia habitou esse jardim vai perceber que o perfume mudou e vai querer voltar. O quinto gatilho é a memória emocional ativada. Não se trata de lembranças superficiais, mas de experiências internas que marcaram, mesmo que ele jamais tenha dito isso em voz alta. Todos nós carregamos impressões psíquicas profundas, e segundo Jung, essas impressões são arquétipos vivos, pulsando no inconsciente. Quando você ativa essas memórias sem dizer uma palavra, você não apenas retorna ao pensamento dele, você ocupa espaço. E como se ativa essa memória? Com detalhes que só você pode acessar. Uma frase que vocês repetiam, um gesto seu que ele admirava, um lugar que vocês amavam. Quando você volta a viver essas experiências sem ele e demonstra isso de forma natural, sem forçar, sem provocar, a memória volta como um sussurro. Ele sente antes de pensar, e isso é o mais poderoso. Jung nos ensina que o inconsciente se comunica por símbolos. Por isso, uma simples foto sua, lendo aquele autor que vocês discutiam ou visitando aquele café antigo, pode despertar mais saudade do que qualquer texto direto. A saudade nasce quando ele percebe que você está continuando e que ele está ficando para trás. Agora, se você quer que esse movimento vá além, escreva nos comentários: eu aceito o amor. Diga com verdade, não para ele, não para os outros, mas para o universo. O amor só vem quando você declara com coragem que está pronta para recebê-lo. E se você sente que ainda está repetindo padrões, vivendo os mesmos erros, sentindo-se invisível, mesmo tentando de tudo, faça agora o quiz gratuito que está na descrição. Ele vai revelar com clareza onde está o nó da sua vida amorosa. Sem consciência é impossível mudar, e sem diagnóstico não há cura, só repetição. A memória que você ativa hoje pode ser a semente do reencontro amanhã, mas só se ela vier de um lugar verdadeiro, sem dor, sem peso, apenas presença e lembrança. Existe um ponto em que tudo isso se alinha.
o momento em que você deixa de fazer por ele e começa a fazer por você. Esse ponto é a virada. Não porque ele vai voltar correndo, talvez nem volte, mas porque você começa a se enxergar de forma nova. Jung chamou isso de individuação, o processo de tornar-se quem se é de verdade, integrando todas as partes que você tentou esconder para ser aceita. Você não precisa mais ser aquela mulher que envia indiretas, que espera uma resposta, que vigia os sinais, porque algo dentro de você já entendeu. Quando você ocupa seu lugar interno, o externo se reorganiza. É como alinhar os móveis dentro da casa. De repente, a luz entra melhor pela janela. O que antes era caos vira harmonia. E acredite, ele sente isso, mesmo que não saiba explicar. Essa é a chave mais profunda. Você não precisa que ele volte, você precisa que você volte. Voltar para si mesma, recuperar sua voz, desfazer as versões que criou para agradar. Ser, de novo, aquela mulher que não precisa de plateia para dançar sozinha na sala. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo. É um jeito simples de mostrar que você aprendeu algo valioso aqui. Lembre-se, a falta que ele vai sentir não será da mulher que esperava por ele. Será da mulher que, ao se afastar, se tornou inesquecível. Porque não há nada mais marcante do que alguém que encontrou paz em si mesma e não precisa mais ser buscada para se sentir inteira. Existe uma imagem poderosa que ilustra o impacto desse processo, a da chama que não queima, mas aquece. Uma presença discreta, constante, serena. Quando você se torna essa chama, não precisa mais acender incêndios para ser notada. Sua energia já fala por você, e fala alto. Jung dizia que o feminino maduro não grita, não exige, não implora. Ele atrai. Não por artifício, mas por essência. E essa essência só floresce quando você solta o controle, quando para de tentar provocar reações e passa a viver sua verdade. Você se torna magnética quando não está mais tentando ser. Nesse ponto, algo mágico acontece. O jogo vira. Ele começa a sentir sua falta não porque você desapareceu, mas porque você deixou de se oferecer. A doação inconsciente, aquela que fazia você estar sempre disponível, sempre explicando, sempre oferecendo mais do que recebia, cessa. E com ela, nasce o valor. Porque o valor só existe no limite. Quando você não impõe limites, o outro não enxerga seu valor. E quando você passa a estabelecer esses contornos com firmeza e suavidade, tudo muda. Ele começa a se perguntar o que perdeu, o que fez você mudar. E a verdade é, você não mudou por ele. Você voltou para si. Esse retorno é silencioso, mas profundamente transformador. Você começa a viver a vida que havia pausado, a se vestir para si, a sair sem esperar ser notada, a rir de novo, não porque superou, mas porque se libertou da necessidade de ser escolhida. E essa liberdade é irresistível. A falta nasce onde antes havia certeza, e agora ele não tem mais certeza de nada. Ele não sabe se você ainda pensa nele, se ainda quer algo, se está com alguém. E essa incerteza, sutil, elegante e emocionalmente inteligente, é a forma mais poderosa de permanecer na mente de alguém. Não com peso, mas com leveza. Não com dor, mas com presença. A ausência que realmente marca não é a ausência ruidosa, cheia de indiretas e tentativas de chamar a atenção. É a ausência silenciosa, pacífica, consciente. Aquela que carrega em si a certeza de que já não há mais o que provar, que tudo foi entregue, talvez até demais, e que agora é hora de recolher, de cuidar, de se fortalecer. Carl Jung dizia que o sofrimento, quando não é enfrentado, retorna disfarçado. Muitas vezes, essa tentativa de fazer alguém sentir sua falta é, na verdade, o reflexo de uma carência profunda, a falta que você sente de si mesma. Porque, no fundo, você se perdeu nesse amor. Se moldou tanto para caber no espaço dele,
que acabou espremendo partes essenciais suas, sua intuição, sua espontaneidade, sua alegria leve e despreocupada. Esse é o momento em que você precisa parar, respirar fundo e perguntar a si mesma o que eu realmente quero que ele sinta falta, de mim ou da mulher que eu me forcei a ser para ele. A verdade é que a falta mais potente nasce quando você se reconstrói em silêncio, sem avisos, sem atualizações. Quando você não diz mais nada, mas sua presença, mesmo ausente, se torna intensa. Porque agora ela carrega peso, verdade, profundidade. E ele sente isso, mesmo que não entenda, mesmo que finja que não importa. Quer que o universo reconheça seu momento de virada? Escreva nos comentários agora: eu aceito o amor. Declare, deixe escrito como uma semente. O amor só chega quando você abre espaço interno e se mostra pronta. Não para qualquer amor, mas para aquele que reconhece quem você é. E se você ainda sente que está andando em círculos, sem entender por que sempre termina no mesmo lugar, com o mesmo tipo de homem, com a mesma dor, então você precisa de clareza. Faça o quiz gratuito que está na descrição. Ele vai te mostrar com objetividade onde está o bloqueio, onde você ainda se esconde, onde ainda sabota o próprio amor. Sem consciência, é impossível mudar. Sem mapa, você só se perde de novo. A chave é: recolha, cure, renasça. E quando ele sentir sua falta, não será da antiga versão, será da mulher que ele não conseguiu acompanhar, da mulher que se tornou outra, da mulher que, ao se retirar, acendeu nele uma saudade que nem ele consegue explicar e que talvez, só talvez, o obrigue a crescer também. Quando tudo silencia, quando as mensagens param, quando os encontros cessam, quando o nome some da notificação, algo profundo começa a se mover dentro do outro. Não é imediato, não é controlável, mas é inevitável, porque a ausência verdadeira deixa rastros. E esses rastros não são palavras, são impressões, são imagens, sensações, fragmentos de algo que ele não consegue mais tocar, mas também não consegue esquecer. Jung dizia que somos atraídos por aquilo que precisamos para nos completar, mas o que não sabemos integrar, perdemos, e o que perdemos, passamos a desejar. Quando você se retira da forma certa, com dignidade, com força, com consciência, você não apenas provoca saudade, você se transforma em espelho da falta dele mesmo. Porque o que ele sente não é só a sua ausência, é a ausência de quem ele poderia ser ao seu lado e não foi. Esse é o ponto onde o poder muda de lugar. Não porque você fez joguinhos, mas porque você cresceu. E o crescimento verdadeiro é sempre solitário. Não se grita, não se explica, apenas se vive. Você parou de insistir. E isso, mais do que qualquer mensagem, ecoa na alma dele como um silêncio ensurdecedor. O amor que retorna não é o que você corre atrás, é o que você atrai quando se alinha com sua própria verdade. E se hoje você sente que está nesse caminho, do retorno para si mesma, então declare ao universo: eu aceito o amor. Escreva isso nos comentários, não para ele ver, mas para você se ver, para você firmar esse novo espaço que está criando dentro de si. Se você ainda não sabe ao certo o que está bloqueando seus relacionamentos, não fique no escuro. Faça agora o quiz gratuito que está na descrição. É rápido, profundo e vai te mostrar com clareza onde você está se sabotando. Sem essa visão, você continuará atraindo dores disfarçadas de paixão. E se esse vídeo tocou algo em você, se uma frase, uma imagem, uma verdade te atingiu, curta o vídeo. Esse gesto simples mostra que você aprendeu, que você está consciente, que você está pronta. Porque no fim,
Fazer alguém sentir sua falta não é sobre controle, é sobre presença. E quando sua presença se torna rara, profunda e livre, ela jamais será esquecida.